Ele permitiu exatamente a quantidade certa de tempo para que, em um determinado dia, tudo estivesse pronto. Jesus se apresentou como um sacrifício no dia exato em que Deus pretendia que ele o fizesse. Definitivamente não foi algo que Deus decidiu apenas alguns anos antes de acontecer. Ele permitiu Daniel dar uma olhada por cima do ombro e disse: Daniel, vou lhe mostrar alguns dos meus planos. Israel ficará em cativeiro por 70 anos. Quando os 70 anos acabarem, haverá um decreto de um rei para reconstruir Jerusalém. Se você quiser começar a contar, e conte 483 anos e descobrirá um homem que ainda nem nasceu. Ele contou sobre a marcha de Alexandre o Grande e sobre os 4 generais que assumiram o lugar de seus 4 filhos, porque Deus havia planejado dessa maneira. Mas ele disse que ao final de 483 anos, Jesus iria dar sua vida pelo mundo. Ele iria morrer não por si mesmo, mas pelos pecados do mundo. Exatamente na hora, Jesus morreu pelos pecados do mundo. Em tudo que Deus faz, Ele está nos dizendo que nos ama, que se importa conosco, que nos quer e que nos ajudará. Um anjo avisou a José, depois que eles se foram, e o Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levante-se e fuja para o Egito, com o bebê e sua mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu lhe diga para voltar, pois o rei Herodes vai tentar matar a criança. Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a palavra diz, abro aspas, então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Por 40 dias e 40 noites ele não comeu nada e ficou com muita fome. Então Satanás o tentou para obter alimento, transformando pedras em pães. Isso provará que você é o Filho de Deus, disse Satanás. Mas Jesus disse, não, pois as Escrituras nos dizem que o pão não alimenta a alma dos homens. A obediência para cada palavra de Deus é o que precisamos. Então Satanás o levou a Jerusalém para o telhado do templo e mandou que ele pulasse. Ele disse, pule e prove que você é o Filho de Deus, pois a Escritura declara que Deus enviará seus anjos para protegê-lo do mal. Eles impedirão que você se espatife nas rochas abaixo. Então Jesus retrucou, também diz a Escritura que não devemos colocar o Senhor Deus em uma prova insensata. Em seguida, Satanás o levou ao cume de uma montanha e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a sua glória. E disse, eu darei tudo para você, se você apenas se ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. As Escrituras dizem, adore somente ao Senhor Deus, obedeça somente a Ele. Então Satanás foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, também lemos que um anjo do céu desceu e fortaleceu Jesus e o ministrou no Monte das Oliveiras em sua hora de necessidade. Os anjos são mencionados em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 24:7, Deus enviou um mensageiro para buscar uma noiva para Isaac. Esta era outra parte do plano de Deus. E em Êxodo 23:20, lemos o seguinte, eis que eu envio um anjo à frente de vocês
para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Ele enviou seus anjos para limpar o caminho que saía do Egito. No Salmo 34, versículo 7, o Espírito Santo fez Davi escrever estas palavras: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pense em Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 20 ao 22. O rei tinha certeza de que Daniel seria comido e não haveria nada além de restos lá pela manhã. O rei não dormiu aquela noite porque estava atormentado com os pensamentos de que Daniel tenha sido comido por aqueles leões cruéis. Ele pensou na coisa horrível que tinha feito ao jogar Daniel na cova dos leões. Então a primeira coisa que fez pela manhã foi correr e olhar para dentro daquela cova. Ele gritou: ó Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus a quem você adora continuamente foi capaz de livrá-lo dos leões? Ele fez isso. Ele realmente não esperava uma resposta de volta, mas ele pensou que iria tentar de qualquer maneira. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, para que eles não pudessem tocar em mim, disse Daniel. Veja no capítulo 6, versículo 20 ao 22. Os anjos de Deus são poderosos, uma vez que realizam a obra de Deus, são ilimitados em poder. Se um único anjo pudesse fazer tanto, pense no que as hostes do céu que estão marchando hoje podem fazer. Pense no que eles podem realizar. Em todos os casos, à medida que o plano de Deus estava sendo desdobrado e outro capítulo estava sendo aberto, os anjos de Deus se tornaram visíveis e trouxeram mensagens em nossos dias. Pessoas de todo o mundo receberam visitas de anjos visíveis. Isso deve nos dizer alguma coisa. Deus não está deixando este mundo acabar sem seu aviso e sua atenção. Mais um capítulo se desenrolando. Jesus está prestes a vir. Aleluia! A maior missão de resgate já realizada em todo o universo está prestes a acontecer. Ele tem seus anjos trabalhando agora. Eles não apareceram apenas em casos raros, mas relatórios estão sendo recebidos em todo o país de que seres angelicais estão sendo vistos. Eu faço aqui uma pausa, pastor Joel Lopes de Assis, para explicar que a seguir o pastor Roland Buck dá o testemunho de um homem chamado John Weaver, pastor do Centro Cristão de Bozeman, em Montana, estado de Montana. Vamos lá. Amados, a paz do Senhor, eu sou Isabel de Oliveira, moro em Boston, Massachusetts. Não percam, compartilhe o máximo que vocês puderem os áudios de Anjos em Missão, para que outras pessoas também conheçam o trabalhar de Deus na nossa vida através dos seres angelicais. A quarta parte deste capítulo está no próximo vídeo. Deus nos abençoe.